Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, Thaisa Vasconcelos, conciliadora no Sejusc Famílias, e Bruna Rocha, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre a atuação de conciliadores e equipe psicossocial no Sejusc Famílias. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falando de famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, me chamo Flávia, eu faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e hoje estarei como mediadora do nosso podcast que contará com o tema Conciliação e Mediação, a atuação do Sejusc Famílias. E estaremos contando com a participação da Thaisa Vasconcelos e Bruna Rocha. Meu nome é Thaisa, eu sou conciliadora aqui do Sejusc há pouco mais de um ano, sou estudante de Direito e vim aqui hoje falar um pouco sobre a minha atuação como conciliadora nesse um ano que eu já trabalhei aqui no Sejusc e espero estar agregando com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho aqui hoje. Olá, eu me chamo Bruna Rocha, faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e hoje estarei aqui para contribuir nesta temática. E para dar início ao nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que seria uma audiência de conciliação? Antes de abordarmos sobre o que é uma audiência de conciliação, é importante falar um pouco sobre os métodos autocompositivos, os quais visam simplificar, desburocratizar e formalizar os relacionamentos sociais e jurídicos, a fim de diminuir os conflitos e proporcionar autonomia às partes. É aí que surge a audiência de conciliação como um desses métodos em que ela pode ocorrer na área civil e criminal. Então, Thaisa, será que você pode falar um pouco sobre o que é uma audiência de conciliação no contexto familiar? Se tratando um pouco da parte familiar, na conciliação, a gente leva muito a sério aqui a técnica, da comunicação não violenta e da escuta ativa. A gente inicia uma sessão de conciliação sempre dando as instruções, de como vai proceder a sessão, informando que as partes têm que se respeitar, um momento do outro de falar, ao falar também, é super importante, que eles estão protegidos pelo princípio do sigilo, para que eles também não se sintam constrangidos ao falar. E também a gente preza, sempre ressalta, que eles não são obrigados a fazer nada que não queiram nesse momento. Ali é o momento em que as partes têm, que o judiciário oferta para que eles conversem e tentem chegar num acordo sem a intervenção de um juiz, apenas ali com um conciliador, mediando o diálogo, porque a gente sabe que, principalmente no contexto familiar, os ânimos estão muito aflorados, as pessoas vêm muito chateadas, magoadas, com uma carga emocional muito pesada. Então a gente está ali tentando justamente mediar as emoções, passar as informações de uma forma que não esteja tão carregada dessa quantidade de sentimentos que eles estão sentindo no momento, para que eles foquem no principal motivo que trouxeram eles ali, Seja um divórcio, uma pensão alimentícia, guarda, questões de convivência, entre outros assuntos que a gente aborda aqui no Sejusc. Então, eu percebi, Thaisa, que a audiência de conciliação é um momento ali de dar oportunidade para que essas partes, elas possam estar ali tendo autonomia na sua decisão. E é um espaço também que é respeitado ali a vivência, a história de vidas, é um momento que a gente pode estar ali ouvindo um pouco da história deles, para que eles possam ali estar indo de encontro com o objetivo deles, não é isso? E pensando dessa forma, eu gostaria de entender um pouco mais quais seriam ali os benefícios dessa audiência de conciliação para essas pessoas que estão passando por uma transformação familiar. No que essa audiência pode estar contribuindo para eles? Bom, traz benefícios tanto para as partes que vêm aqui com a gente, quanto para o judiciário, pela celeridade processual, a oportunidade de ter o seu conflito ali solucionado de uma forma mais rápida e oportuniza para eles uma chance, deles conversarem
Muitas das vezes as partes chegam aqui, falam, ai, não quero ficar na mesma sala, ai, não converso com ele, não quero nem olhar na cara dele. Então é a oportunidade que eles têm de conversar, de esclarecer pontos que ficaram em aberto com o final do relacionamento, seja qual foi o motivo, né? A gente também tem aqui a tese de que não serve pra gente só que eles saiam daqui com um acordo firmado, mas que eles saiam daqui melhores do que eles entraram. Então, essa oportunidade dá justamente para que eles possam refletir o que aconteceu no passado, de como eles podem melhorar, como vai ser a partir de hoje, seja a convivência com a mãe do filho, com o pai do filho deles, até porque foram as pessoas que eles escolheram para ter um relacionamento, para ter uma criança, e ela não pode ser punida em decorrência disso. Então é um momento que a gente traz eles para a realidade, para que eles entendam a circunstância que eles estão vivendo e tentem achar uma solução em cima disso, né? Coisas que eles não conseguem enxergar muitas das vezes, que estão consumidos ali pela raiva, pela tristeza. Então a gente tenta trazer eles para a realidade e falar, não, peraí, tem coisa por trás disso. Tem uma criança que precisa de você, tem aqui um objetivo que a gente tem que seguir, tem um conflito que a gente precisa solucionar, e essa briga que vocês estão gerando não vai levar em lugar algum. Então seria justamente trazer eles para essa realidade, para que eles tentem finalizar o conflito deles da melhor forma possível e trazendo essa celeridade também, né, para o judiciário, que hoje a gente sabe que a demanda processual é muito grande, e seriam esses os benefícios que a gente traria com a audiência de conciliação, né? Sendo ela firmando um acordo ou não, o benefício seria justamente que eles saiam melhores do que entraram. Muito importante isso que a Thaisa falou, e vale lembrar que além da participação direta dos profissionais do direito, aqui no Sejusc Famílias, Tribunal de Justiça do Amazonas, comarca de Manaus, há também a participação da equipe psicossocial, que utiliza o conhecimento técnico e teórico para auxiliar as partes durante o processo de decisão. E mais adiante, estaremos falando melhor a respeito disso. Um outro ponto também é que essas audiências de conciliação, elas podem estar ocorrendo em tribunais, em escritórios de advocacia, até mesmo no formato online e em centros de resolução de conflitos, que é o caso do Sejusc Famílias, o local em que a gente se encontra agora. O Sejusc Famílias enquanto setor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E pensando nisso, né, eu gostaria de perguntar para vocês o que seria o Sejusc Famílias? O Centro Judiciário de Soluções de Conflitos das Varas de Família, ou Sejusc Famílias, atualmente localizado no primeiro andar do Fórum Elza Maria Nice de Vasconcelos, em que o setor é organizado por uma equipe multidisciplinar que envolve as áreas de Direito, Serviço Social e Psicologia, possibilitando assim um trabalho em conjunto para contribuir de forma eficiente com os usuários que buscam apoio no contexto de transformação familiar. Entrando mais no âmbito jurídico do que seria o Sejusc Famílias, é justamente um centro judiciário, né, de soluções de conflitos, que ele atua como um núcleo de conciliação que recebe os mais diversos processos das varas de família e que busca justamente a celeridade processual, trazer uma solução de forma mais rápida para as partes, principalmente quando se trata de casos relacionados à criança, né, questões de alimentos, guarda, questões de convivência. A gente aqui tem o objetivo que as partes firmem um acordo sem a intervenção de um juiz, atendendo às necessidades de cada um. E como foi abordado anteriormente aqui, tanto a Bruna quanto a Thaisa trouxeram aqui, além da atuação do direito no Sejusc Famílias, também a atuação do setor psicossocial dentro do Sejusc. E aí, pensando nisso, eu gostaria de perguntar para vocês como que o psicossocial e o Sejusc Família eles se relacionam. Falando um pouco da atuação do conciliador junto com o psicossocial, é importante ressaltar que no decorrer da audiência, o conciliador analisa a situação, o humor das partes, como está o clima ali durante a conversa e oportuniza para eles a chance de conversar com pessoas totalmente capacitadas do setor do psicossocial, onde vai alguém do setor de psicologia e alguém do serviço social, que traz um leque de opções relacionadas tanto questões de guarda, principalmente de convivência, onde os pais costumam chegar num certo impasse por questões relacionadas ao passado, certas situações que podem ter ocasionado esse bloqueio deles em tentar chegar num consenso do que seria o melhor naquela ocasião. Nessa oportunidade, o conciliador verifica a necessidade, oportuniza caso as partes aceitem. A gente leva, explica toda a situação pro pessoal do psico. E aí sim, eles entram, atuam
muitas das vezes surte um acordo, ou eles voltam depois e firmam um acordo, a gente pode remarcar, eles têm essa oportunidade também, assim como retornar somente com o setor do psicossocial, para que eles consigam entender melhor a situação, para que possam sugerir uma solução mais apropriada para aquele caso. Muito importante isso que a Thaisa falou. Hoje o Sejusc Famílias dispõe do setor psicossocial, qual é composto por uma equipe formada por uma profissional de psicologia e 2 do serviço social. Bom, é importante pontuar que os profissionais do psicossocial não exercem a função de mediadores ou conciliadores, não realizam perícia ou avaliação psicossocial que fundamentem as decisões dos juízes das varas de famílias. Quando falamos em autonomia, é necessário também ter a sensibilidade de saber se esses indivíduos estão em condições de decidir algo e assim disponibilizamos de algumas ferramentas que podem estar contribuindo nesse contexto, sendo uma delas a abordagem breve, que é uma das nossas principais atividades. E no que consiste a abordagem breve? Essa intervenção é realizada no momento da audiência. É a entrada da equipe psicossocial nas audiências de conciliação e mediação, a partir do interesse das partes ou por meio da sugestão prévia feita pelo mediador ao encontrar impasses que podem ser melhor compreendidos por meio de uma visão social ou psicológica. A intervenção tem como objetivo principal fornecer subsídios para que as partes decidam sobre um acordo sustentável, de forma mais eficaz e crítica, com enfoque nas crianças e adolescentes. Assim, utilizamos saberes e técnicas para contribuir com o esclarecimento a partir das demandas que surgem por conta das transformações familiares, como questões relacionadas à guarda, conjugalidade, parentalidade e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, convivência familiar, alinhamento parental, entre outras temáticas que podem surgir. É relevante lembrar que a intervenção não tem como objetivo principal o acordo das partes. Caso os interessados possuam dúvidas mais específicas sobre a demanda durante a audiência de conciliação, a abordagem breve torna-se insuficiente. Assim, os mesmos são informados sobre a possibilidade de realizar a abordagem ampliada em dias posteriores, a fim de ampliar o campo de compreensão sobre os conflitos instaurados. O procedimento é multidisciplinar, sendo realizado pelas equipes técnicas de psicologia e serviço social. Assim, a partir da anuência das partes e agendado dia e hora para o atendimento das partes envolvidas no processo. E trata-se de uma intervenção que busca compreender a razão do conflito, oferecer feedback e ferramenta para as famílias, auxiliando na transformação do conflito familiar. É importante ressaltar mais uma vez que o atendimento na abordagem ampliada se difere da investigação realizada pela equipe psicossocial forense. Uma outra atividade oferecida pela nossa equipe é o plantão psicológico. Quando percebemos que as partes estão em sofrimento emocional por conta do conflito familiar e da dinâmica da audiência, oferecemos um atendimento psicológico individual, pode ser realizado no momento em que a audiência está acontecendo, ou pode ser solicitado para outro dia, não só a partir das audiências, mas também através das oficinas de parentalidade. O plantão é um atendimento de urgência e pontual, que se mostra como oferta de um espaço de acolhimento para as pessoas que possuem demandas jurídicas no Sejusc, ou outras varas de famílias, ou que estão pensando em iniciar o processo e apresentam sofrimento relacionado às questões familiares e ritos exaustivos que fazem parte do processo. Os plantões são ofertados apenas para pessoas adultas maiores de 18 anos que manifestem vontade de serem atendidas, e atualmente o atendimento é agendado e pode ser realizado em forma online ou presencial, proporcionando assim acolhimento e fortalecimento dos envolvidos no processo. Em conjunto com essas atividades, há também o exercício da oficina de parentalidade, que ocorre na segunda terça-feira do mês. Trata-se de um encontro que aborda as mesmas temáticas da abordagem breve, só que de forma mais abrangente, atingindo um público maior. A oficina de parentalidade é uma proposta do Conselho Nacional de Justiça adaptada pelo Sejusc Famílias, como grupo da parentalidade, possuindo a finalidade de apresentar estratégias de suporte e resolução de conflitos familiares em processo de transformação na dinâmica familiar, através de orientações em que é voltado para o público adulto e adaptado atualmente para que seja realizado de forma presencial no auditório do Fórum Elza Maria Nice de Vasconcelos, e os
principais temas discutidos são sobre o divórcio, tipos de família, guarda, comunicação não violenta, alinhamento parental, sentimentos e convivência familiar. E, simultaneamente, há as oficinas de criança, pré-adolescente e adolescente, em que são discutidos os mesmos temas, só que voltado para o público infanto-juvenil. Somando-se isso, há a prática de outras atividades como o Grupo Reflexivo de Pais, guiado pela equipe de psicologia e tem o intuito de promover um espaço de reflexão acerca de temas ligados à parentalidade para os indivíduos que estejam passando por uma transformação familiar. Desse modo, é visível que tais atividades proporcionam um espaço para que as pessoas possam se sentir acolhidas e tirar suas principais dúvidas, promover nessas pessoas reflexões com relação a questões da transformação familiar. Muito interessante esse trabalho em conjunto que o psicossocial faz juntamente com os conciliadores e mediadores durante as audiências de conciliação. E pensando nisso, eu gostaria de perguntar a você o que você já percebeu assim de diferença da atuação do psicossocial em conjunto com os conciliadores. Você percebe que isso traz ali algum impacto para essas famílias que estão passando ali por uma transformação familiar? Bom, Flávia, na maioria das vezes é perceptível a diferença que a gente sente quando tem a abordagem do psico na audiência e quando a gente retoma, né, o nosso papel. É visível que eles voltam mais reflexivos, muitas das vezes acatam algumas opções que são sugeridas ali. A gente vê que surge sempre, na maioria das vezes, um resultado positivo. E quando a gente não consegue naquele momento, quando eles voltam aqui com a gente, que normalmente a gente remarca a audiência para que eles possam ter um acompanhamento mais aprofundado, possam pensar melhor, ele já voltou com um resultado positivo aqui pra gente. Nas experiências que eu já tive nas minhas audiências, uma frase que deixou eles reflexivos, principalmente quando falam relacionado aos filhos, eles voltam, principalmente na maioria das vezes o pai, na verdade, né, volta mais reflexivo da atuação dele como pai, do papel dele ali, assim como a mãe também vê, eles conseguem entender onde que eles estão errando ali, e entendem que é um diálogo que eles têm que ter, independente de não estarem juntos, de não se gostarem, é porque eles têm um vínculo ali que é eterno, que é o filho deles. Então eles vão ter que se adaptar, assim como a criança também vai ter. Então eles voltam mais cientes disso, de que todos ali estão passando por uma transformação familiar. Então acredito que seria justamente esse entendimento. Eles voltam com mais clareza após uma sessão com o psicossocial. E diante do que vocês trouxeram até o momento, eu imagino que vocês tenham passado, que vocês passam por diversos desafios, por diversas dificuldades. E aí nesse momento eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam enquanto atuantes do Sejusc Famílias? Falando um pouco da minha experiência como conciliadora, a gente enfrenta muitos desafios, até porque também somos humanos, temos as nossas vivências. Então, quando você entra numa sala de audiência, você aprende a deixar aquilo de lado e entender que o foco ali não é mais você, e sim aquelas pessoas e o conflito delas. Mesmo assim, você pode ter vários gatilhos, até porque todo mundo tem uma relação familiar. Todo mundo tem família, todo mundo passa por processos. Então pode ser que venha um caso que é muito parecido com uma vivência sua. Então eu diria que isso é um grande desafio para quem é conciliador, que é justamente se blindar para não absorver isso, não levar isso para casa, não pegar essa carga emocional que as pessoas trouxeram para você. Assim, um desafio aqui pra gente, justamente lidar com diferentes casos. Cada caso tem suas peculiaridades. Apesar de a gente, por exemplo, todo dia fazer um divórcio, cada caso é o seu caso. Cada caso é específico. Tem os seus sentimentos, tem suas peculiaridades. Então, todo dia a gente está se adaptando a novas pessoas, a novas realidades. E entender também que existem diferentes pessoas em diferentes situações. Então, é tudo uma questão de adaptação. Tanto de você como pessoa, você aprende a lidar com os sentimentos dos outros e com os seus, como isso vai te afetar. E também passar uma segurança para eles que se sintam seguros em falar. Até porque eles foram trazidos para o judiciário, não se sentem, na maioria das vezes, confortáveis ali de estar com uma pessoa estranha, falando sobre a sua vida íntima, sobre o que aconteceu para a família dela acabar. O casamento dela, eu digo, acabar, por exemplo. Aquele vínculo ali acabar. É difícil para eles,
Então a gente tem que ter justamente essa segurança de falar com clareza e também ter empatia pelo que eles estão sentindo. Porque de nada adiantaria a gente entrar aqui, agir de uma forma mais fria, falar, olha, isso, aquilo, vocês têm que fechar um acordo, e ok, não são obrigados, e eles irem embora. Que efeito eu teria na vida dessa pessoa se eu agisse dessa maneira? Sendo que aqui um dos princípios do Sejusc é justamente deixar eles melhores do que quando eles entraram aqui. O desafio é justamente esse, tocar essa pessoa de uma forma que ela saia daqui pelo menos um pouco melhor, que ela saia daqui pelo menos com o mínimo de comunicação. Muitas das vezes a minha atuação ali vai muito além do jurídico, porque eles acabam trazendo várias coisas que fogem do que o judiciário pode amparar. Questões sentimentais, questões que não estão ali no nosso poder de fazer isso por eles. Então eu diria que esse é um dos grandes desafios hoje, acho que para todo mundo, tanto para conciliador quanto para as partes que estão ali, tentar se adaptar a essa nova realidade e também lidar com os sentimentos ali de todo mundo presente ali na sessão. Trazendo aqui para agregar com as falas da Thaisa, uma das principais dificuldades está relacionada ao fato que estamos inseridos em uma sociedade que é voltada para a cultura do litígio. Isso mostra muito presente durante as audiências, já que, na maioria das vezes, os envolvidos alimentam o conflito a partir do momento em que adotam uma postura mais punitiva. Ou seja, eles tendem a querer encontrar um certo ou errado no processo jurídico. E então passam a apresentar provas ou materiais que possam estar servindo de base para definir quem irá ganhar o processo. E é aí que está o desafio, pois a prática do Sejusc não dialoga com o viés punitivo. Nós partimos de uma prática voltada em prol das transformações dessas famílias e trazendo reflexões referentes ao sentimento, pensamento, afetos e trazendo uma mobilização com o intuito de clarificar de forma que permitam-se uma nova experiência e assim reduzindo o conflito. E com relação à audiência de conciliação, nós temos então a participação dos conciliadores, não é isso? Conciliadores ou mediadores. E aí eu queria entender um pouquinho mais qual é o papel desse conciliador, qual é o papel principal dele nessa audiência de conciliação. O conciliador, ele atua justamente facilitando o diálogo entre as partes. Quando a gente inicia a sessão, dá as devidas orientações, as partes começam a dialogar. Aí surge justamente o momento que a gente tem que intervir, quando a gente percebe uma imposição de uma parte sobre a outra, um tom mais agressivo. Então é justamente o momento que a gente entra em cena e estabelece os limites ali, até onde vai. Até mesmo porque não é um princípio da conciliação a questão de uma hierarquia. Então a voz de ninguém ali tem sobrepeso na voz do outro. Tanto que o conciliador não tem um peso a mais ali na hora do que ele tá falando. Outro momento que a gente pode entrar em cena é quando as partes ficam em silêncio, elas chegam em um certo impasse, devido a alguma confusão que eles têm no momento. Quando eles começam a tocar acusações mútuas, não é um momento de produção de provas. Então, ali a gente não tá para analisar nenhum tipo de documento, nem escutar outras pessoas, nem vai produzir nada. Então, quando eles começam a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitudes, é justamente a hora que a gente impõe limites e fala, não é assim que funciona aqui. Vamos voltar pro que era o objetivo, o que trouxeram vocês aqui, justamente trazer essas frases reflexivas para que eles tentem justamente focar no que é importante no momento. O conciliador, ele não impõe o que as partes têm que fazer, e sim fala das regras que eles têm que seguir para um bom diálogo ali no decorrer da audiência. Então, é justamente facilitando para que eles entendam o que o outro está dizendo, tirando a questão sentimental, a questão da raiva ali que eles estão sentindo no momento, para que fique claro as ideias que estão sendo discutidas ali na sessão. Então, Thaisa, o papel de fato ali do conciliador não é tomar nenhuma decisão pelas partes ou pelas pessoas que estão passando ali por esse processo, mas sim de proporcionar autonomia a eles, para que assim eles possam estar entrando em um acordo. Justamente isso, Flávia. É o momento justamente que eles podem dialogar, falar as suas ideias, botar as suas propostas na mesa e assim discutindo para que fique ali ajustado da maneira que fique benéfico para ambas as partes. Porque de nada adiantaria pra gente fechar um acordo que só ia beneficiar, por exemplo, a parte autora, a parte requerida sair ali pela nossa porta e falar, não, Thaís, eu me arrependi. De nada adiantaria pra gente. Então,
A gente normalmente costuma sugerir, principalmente se ele não tiver acompanhado de alguma assessoria jurídica, seja de um advogado, de um defensor público, sugerir que a gente remarque, que eles procurem as devidas orientações para que não tomem nenhuma decisão que possam se arrepender futuramente. A gente também sempre deixar claro para eles que nada é indefinitivo, nada impede que provavelmente daqui a um tempo a realidade deles mudem, e que eles tentem mudar isso de alguma forma, mas ingressando com uma nova ação, deixando tudo muito claro, tanto questões processuais quanto a questão da tomada de decisões deles, tentando esclarecer o máximo possível. Para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer a participação da Thaisa e da Bruna, que enquanto atuantes do Sejusc Famílias puderam falar sobre as principais atividades que vocês exercem aqui e mostrar também um pouco do nosso serviço da audiência de conciliação e mostrar que é uma oportunidade para que as pessoas que estejam passando por uma transformação familiar passem por essa transformação de uma maneira saudável e de uma maneira que vá de encontro ali com os objetivos deles e que façam sentido também, além de ser uma oportunidade para que eles falem um pouco da história deles, da vivência deles. É um momento em que a gente pode estar respeitando ali, levando em consideração toda a particularidade, as individualidades de cada um que vão estar trazendo para uma audiência de conciliação. Pensando nisso, eu gostaria que vocês pudessem deixar uma frase final, uma mensagem final para o nosso podcast com relação à temática de hoje. A mensagem que eu posso deixar para vocês é que conversar nem sempre é fácil, mas que na maioria dos casos pode ser o caminho mais seguro para que você tente achar uma solução para o que você está vivendo no momento. Muitas das vezes a gente fica ali ainda presa naquele sentimento de angústia, de raiva e esquece de entender o lado do outro e também de se comunicar para que o outro entenda o seu lado. Então a mensagem que eu quero deixar é que a conversa, na maioria das vezes, é a solução para a maioria dos conflitos que a gente vive hoje. E a mensagem que eu quero deixar é que ao lidar com as questões relacionadas à separação, devemos nos esforçar para manter a comunicação aberta e respeitosa, focada no bem-estar dos nossos filhos. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @FalandoDeFamílias. Até o próximo episódio!